tenho uma palavra para repartir com vocês. Eu comecei essa palavra de manhã. Quem veio de manhã já pegou a metade. Agora vai ser a outra metade daquilo que Deus trabalhou comigo essa semana. Pela manhã nós falamos em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O objetivo daquela mensagem, quando Paulo escreve sobre que há esperança, há consolo para os que morreram em Cristo, assim como há consolo para aqueles que vivem em Cristo. E o resumo daquela mensagem pela manhã foi: consolem-se com estas palavras. E pela manhã nós falamos então que quando a igreja precisa de consolo, o apóstolo Paulo nos ensina que a melhor mensagem de consolo para ser pregada é falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo e a esperança que nós temos da volta dele e também a esperança que nós temos de estar com ele no paraíso, estarmos com ele na glória. Então, quando alguém precisa de consolo, melhor do que um tapinha nas costas, melhor que um negócio, vai dar tudo certo, vai que dá certo. Não, é dizer, olha, a nossa pátria não é aqui. Filipenses 3:20. Tudo que nós temos aqui, inclusive os problemas, inclusive as lutas, são transitórias. Deus, em Jesus, foi preparar um lugar para nós. E essa é a maior mensagem de consolo que alguém precisa. Alguém que está enlutado precisa ouvir que há esperança para os que morreram em Cristo. Alguém que está doente precisa ouvir que há esperança para aqueles que estão vivos em Cristo. Alguém que está sofrendo neste mundo precisa ouvir que há esperança àqueles que vivem em Cristo. E nessa noite, agora, eu quero falar com vocês sobre 1 Coríntios 15, que também vai falar sobre a ressurreição, vai falar sobre a volta de Jesus, vai falar da ressurreição de Cristo e da nossa própria ressurreição. E eu queria então convidar você a ler comigo alguns versículos de 1 Coríntios 15, e você fique com a sua Bíblia aberta, com o seu aplicativo aberto, que a gente vai ver vários textos associados a esse texto. Eu queria que você ficasse bem atento para você aproveitar ao máximo tudo que vai ser ministrado nessa noite. Então vamos ler então 1 Coríntios 15. Primeiro vamos ler o versículo 45, que diz o seguinte: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Sublinha a palavra último Adão. Agora no verso 26 do mesmo capítulo: o último inimigo a ser destruído é a morte. Sublinha a expressão último inimigo. E por fim, agora vamos para o verso 52. Diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Sublinha a expressão última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15 fala do último Adão, do último inimigo e da última trombeta. E é sobre isso que eu quero nessa noite falar com vocês. O último Adão, o último inimigo a ser vencido e a última trombeta. Gente, sempre que você ouvir a expressão último Adão ou segundo Adão, ela se refere a Jesus. E é um paralelo com o primeiro Adão, lá de Gênesis, né? Lá no princípio, lá em Gênesis, tudo começou com um Adão. E o apóstolo Paulo vai dizer lá aos Coríntios e aos Romanos que Jesus é o último Adão, ou o segundo Adão, o Adão perfeito. O Adão que veio corrigir o que o primeiro Adão errou. Então, o apóstolo Paulo agora vai fazer uma analogia, uma associação entre o primeiro Adão e Jesus como o último Adão. Ele é apresentado como o Adão perfeito. No próprio capítulo 15, ele explica isso um pouco melhor, no verso 21 e 22.
diz o seguinte: visto que a morte veio por meio de um só homem, no caso, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão o quê? Vivificados. Alguém entendeu aqui? Assim como em Adão o homem caiu, assim como em Adão nós fomos condenados, assim como em Adão a humanidade herdou a maldição da morte, do pecado, em Cristo nós somos perdoados, justificados e redimidos. Meus irmãos, através do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. E você conhece a narrativa, lá em Gênesis 1, 2 e 3. O pecado entrou no mundo a partir do primeiro Adão. E esse primeiro Adão deixou para a humanidade o quê? Uma dívida, cujo resultado da dívida é a morte. Tanto é que Romanos 6, 23 vai dizer que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. O primeiro Adão nos deixou uma dívida, que o segundo Adão veio pagar. Meus irmãos, se é verdade que o primeiro Adão trouxe a morte ao mundo, o último Adão trouxe a vida eterna ao ser humano. Se o primeiro Adão nos tornou presos ao pecado, presos à morte, à finitude, o último Adão veio nos trazer ressurreição e vida eterna. O primeiro Adão foi enganado por Satanás. Gênesis 3, foi iludido, enganado. Satanás enganou o primeiro Adão. Já o último Adão pisou na cabeça de Satanás. Derrotou Satanás. O primeiro Adão foi expulso do jardim. Nós que fomos criados para viver eternamente, num lugar perfeito, por causa do pecado do primeiro Adão, ele foi expulso do paraíso. Bem, o último Adão veio para nos conduzir de volta a um jardim chamado de paraíso. O último Adão ressuscitou num jardim e veio nos levar para um jardim, o paraíso. O primeiro Adão veio do pó da terra, foi criado do pó da terra. O último Adão veio da onde? Veio do céu. Por isso que o homem, quando nasce nessa terra, nós que nascemos como filhos de Adão, nós morremos e vamos para o pó. Mas a nossa alma, por causa do último Adão, não vai para o pó, vai para da onde veio Jesus, vai para o céu. Se é verdade que o primeiro Adão levou o homem para o pó, o último Adão veio nos resgatar e nos levar para o céu. Por isso que 1 Coríntios 15 fala do último Adão, do Adão perfeito. Jesus como Adão que veio corrigir, redimir, restaurar o plano redentor de Deus para a humanidade. Agora, o texto vai nos falar também que há um último inimigo. E pela manhã nós falamos um pouco sobre esse inimigo, a morte. A morte. A morte foi um grande inimigo, o inimigo a ser vencido. Por causa de Adão, a morte entrou no mundo. Em Gênesis 1 nós percebemos que Deus criou o ser humano para ser eterno. Por isso que a morte é tão doída, por isso que nós sofremos com a morte, por isso que as pessoas têm medo da morte, por isso que quando alguém morre há sofrimento em quem fica vivo, enfim, porque nós não fomos criados para morrer, mas a morte entrou no mundo por causa do pecado. E por causa desse pecado, todo ser humano acaba passando pela morte. A morte tornou-se para nós uma passagem, uma experiência humana. Viver e experimentar a morte é uma experiência humana. É verdade que haverá uma geração que não experimentará a morte. Uma geração. Não sei se será a nossa, a de nossos filhos, enfim, mas uma geração não vai experimentar a morte. As demais todas experimentaram ou experimentarão. Mas, enfim, por causa do primeiro Adão, essa dívida
da morte que entrou no mundo, ela não poderia ser paga por anjos, por exemplo. Não sei se você já não fez a pergunta, por que Deus não mandou um anjo morrer por nós? Parecia mais simples, né? Afinal, poxa, tem tantos anjos lá. Não poderia um vir morrer por nós? Bem, não poderia, porque a natureza humana não é compatível com a natureza angelical. Não se comunicam. São naturezas distintas. Por isso que Jesus, quando veio vencer a morte, ele teve que vir numa natureza humana. E ele conciliou em si aquilo que a teologia chama, né, de a união hipostática, de uma união perfeita entre corpo, entre uma natureza humana e ao mesmo tempo uma natureza divina. Jesus foi, e esse é o mistério da fé, um entre tantos mistérios da fé, ele foi ao mesmo tempo humano e divino. 100% homem, 100% Deus. E essas duas naturezas conviveram com ele. Por isso que Jesus, no seu ministério, ele tinha experiências totalmente humanas e experiências totalmente divinas. Ele conseguia ler pensamentos, coisa que nós não conseguimos fazer. Ele conseguia prever o que ia acontecer, coisa que nós não conseguimos fazer. Porque ele tinha ao mesmo tempo uma natureza humana, limitada, que tinha limitações físicas, enfim, mas também tinha uma natureza divina. Para você entender isso melhor, eu quero usar alguns exemplos para você. Por exemplo, como homem, Jesus chorou pela morte de Lázaro. Uma experiência humana. Agora, como Deus, ele ressuscitou Lázaro. Como homem, Jesus disse: tenho fome. Como Deus, ele multiplicou pães e peixes. Como homem, ele disse: estou cansado. Como Deus, cheio de autoridade, ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Como homem, ele disse: tenho sede. Como Deus, ele falou para aquela mulher que nós até cantamos: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Como Deus, ele fala isso. Como homem, ele teve sono. Como homem, ele dormiu num barco. Mas como Deus, repreendeu os ventos e a tempestade no mar. Como Deus, ele disse: aquietai-vos ao mar e às tempestades. E os seus discípulos disseram: quem é este que até os ventos, até o mar lhe obedece? Aqui nós percebemos claramente, né, Jesus mostrando, vivendo as duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Glória a Deus. E por isso que Jesus veio vencer a morte. Precisava de um sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito não podia ser um sacrifício de um anjo e nem tampouco de um animal. Como houvera tantos sacrifícios de animais ao longo da velha aliança. Havia sacrifícios. Só que o autor de Hebreus vai nos explicar que aqueles sacrifícios eram temporários, eram transitórios. E que houve um tempo que Deus disse: bem, chega de sacrifício. E aí veio o sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito precisava ser um sacrifício humano. E a tradição judaica, a fé que nós professamos, nunca pediu a morte de um ser humano. Ao contrário de outras religiões pagãs, que ofereciam bebês em sacrifício, ofereciam filhos em sacrifício, matavam pessoas, não valorizavam a vida humana. A tradição judaico-cristã nunca pediu que um ser humano fosse morto. Os únicos sacrifícios humanos na Bíblia foi o de Isaac, que não foi consumado, e o de Jesus. E Jesus veio, ofereceu a si próprio.
e ofereceu o quê? O sacrifício perfeito. Por quê? Para vencer a morte. Para que a morte não fosse mais intransponível. Precisava de um sacrifício perfeito. E Jesus veio oferecer o sacrifício perfeito. Talvez alguém pergunte: pastor, prove que Jesus fez um sacrifício perfeito. Prove que ele não tinha pecado. Prove que ele era um justo. Alguém apto a oferecer um sacrifício perfeito. Bem, há alguns textos que mostram isso. 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz que Jesus, que ele não tinha pecado. 1 Pedro 2, 22, Pedro vai dizer: ele não cometeu pecado. João 6, 69 diz: tu és o santo de Deus. Hebreus 4, 15, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Alguém poderia dizer: ah, pastor, esses 4 depoimentos são de pessoas do time de Jesus. João era apóstolo, Pedro também, Paulo era do time de Jesus, o autor de Hebreus também era do time de Jesus. Bem, então eu vou te provar agora com pessoas que não eram do time de Jesus, que também disseram, que também atestaram a mesma coisa. Primeiro deles, Judas, o traidor, ele afirmou em Mateus 27:4, trair sangue inocente. Mateus 27:19, a mulher de Pilatos, ela disse para Pilatos: não te envolvas com ele, porque ele é um homem justo. Pilatos também disse: estou inocente do sangue deste justo. Está 4:3. E tem um quarto homem, que nós não sabemos o nome dele, mas ele falou lá na cruz do Calvário, o ladrão na cruz disse: este homem não cometeu pecado algum. 4:4. Você acha que eu vim aqui para empatar esse jogo? Não, tem mais um ainda. Lucas 23:47. O centurião, após a morte de Jesus, olhou e disse: certamente este era um homem justo. Há testemunho dos de dentro e dos de fora que Jesus foi o sacrifício justo, um justo que entregou-se a si próprio. Por isso que ele foi o sacrifício perfeito. E por causa do seu sacrifício, nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício. Não é necessário mais matar nenhum tipo de animal. Não é mais necessário você se ensanguentar, você se autoflagelar, porque Jesus ofereceu um único e suficiente sacrifício perfeito e derrotou a morte. Pagou a nossa dívida de pecado. A dívida do primeiro Adão foi paga pelo segundo Adão, derrotando a morte. Ele ressuscitou. E sabe como o apóstolo Paulo chama isso? 1 Coríntios 15, vamos voltar para o nosso texto original, 1 Coríntios 15. Ele vai dizer que Jesus ressuscitou sendo as primícias, o primeiro dos que morreram. Primícia, o primeiro dos que morreram. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Mas alguém poderia dizer: não, pastor, está errado, o apóstolo Paulo está enganado. Na Bíblia há várias ressurreições anteriores à de Jesus. Por exemplo, quem não se lembra do filho da sunamita, 2 Reis capítulo 4? Ou então, quem sabe, a filha de Jairo, em Lucas 8, ou até mesmo Lázaro, em João 11. Há várias ressurreições que ocorreram antes de Jesus. Como pode ele ser a primícia dos que morrem? Bem, o filho da sunamita, Lázaro, a filha de Jairo, ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Jesus, porém, ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso que ele foi o primeiro dos que ressuscitaram, a primícia dos que dormem em Cristo. Ele é o primeiro. E porque ele foi a primícia, nós podemos agora, após ele, também ressuscitar, estar com ele no paraíso. Meus irmãos, a fé cristã tem como um dos seus fundamentos fundamentais, foi até redundante, fundamento fundamental, a ressurreição. Sem ela, a nossa fé não se apoia.
Sem a ressurreição, a nossa fé perde o sentido. Por isso que no próprio capítulo 15, o apóstolo Paulo escreveu: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda vocês estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, a morte não foi derrotada. Se Cristo não ressuscitou, não teve validade o seu sacrifício. Então, nós cremos pela fé, fundamento nosso, de nossa convicção pessoal: Jesus ressuscitou, e nós também ressuscitaremos. Amém, gente? Alguém entendeu isso? Pela manhã eu falei, sabe qual é uma aplicação prática disso? É que se nós cremos que Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos, nós não precisamos e não devemos ter mais medo da morte. E sabe o que significa não ter medo da morte? Significa que eu não vou negar minha fé. Não ter medo da morte é dizer: eu estou pronto para viver com Cristo e para morrer por Cristo. Estou pronto, é isso. Se esse for o preço, eu pago, eu aceito. Porque a morte não é mais uma inimiga. E é por isso que nós conseguimos entender que ao longo da história, inúmeros cristãos morreram para não negar a sua fé. Cristãos foram mortos pelos romanos, foram mortos pelos pagãos, foram mortos em todas as épocas da história, foram perseguidos por vários povos, por vários governantes. Ainda hoje, em muitos países do mundo, ser cristão custa vida, é caro, é perigoso, é arriscado, mas aqueles que entenderam o evangelho não têm medo da morte, porque eles entenderam que a morte já foi vencida. E isso faz de um cristão um dos mais bravos, porque a morte não é mais o nosso inimigo, o nosso adversário. Não, se for para salvar alguém, nós vamos morrer. Se for para salvar um filho, nós vamos morrer. Se for para salvar um cônjuge, nós vamos morrer. Se for para salvar um pecador, nós vamos morrer, porque nós não temos mais medo da morte. Amém, gente? Como diz aquele louvor bem conhecido: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Amém? Puxa aí, Rodrigo, para nós. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Aleluia. Eu quero a banda aqui comigo aqui. Quero baterista aqui comigo aqui. Só bateristas. Bora. Eu quero. Já que está faltando glória aqui, vai ter glória daqui para lá agora. A gente vai fazer um glória daqui para lá. Vamos contagiar essa igreja. Vamos começar a glorificar mais a Deus agora. Ei. Eu falei para você uma coisa, que nós vamos falar do último Adão, do último inimigo, e de quem mais? Da última trombeta. Deixa eu falar uma coisa. Sabe, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, ele faz uma coisa até meia, entre aspas, deselegante. Sabe quando você vai, sabe quando o teu time ganha do teu rival, e tu vai lá e fica corneteando o teu rival? Quem gosta de futebol sabe fazer isso, né? Quando, sei lá, o Flamengo ganha do Vasco, tu vai lá e fica lá corneteando o Vasco. Aí, né? Pois é.
o apóstolo Paulo corneteia, sabe quem? A morte. Sabe o que ele fala para a morte? 1 Coríntios 15, 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Isso é uma flauta, é uma corneta. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? Aguilhão é um ferro, uma ponta de ferro que alguém usa para punir o boi, para punir o gado, para fazer o gado andar mais rápido, o cavalo. É um negócio que machuca o animal. Um aguilhão. Bem, Paulo diz: ei morte, cadê o teu aguilhão? Tu não pode mais nos fazer sofrer. Nós já vencemos a morte. Morte, tu foi derrotada. Morte, você foi tragada. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E porque ele ressuscitou, eu não tenho mais medo da morte. E aí o apóstolo Paulo agora ele fala no verso 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som do quê? Da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu expliquei pela manhã, quando você morre, a tua alma não fica dormindo, a tua alma não fica inconsciente, a tua alma vai para o Pai, vai para o paraíso, vai para o lugar onde está Jesus, lá está a tua alma. Mas o que é a ressurreição? Bem, a ressurreição vai acontecer quando a última trombeta tocar, Jesus descer, com ele os seus anjos, e aí sim, os nossos corpos ressuscitarão. E aí você terá o que? Um corpo incorruptível. E quem estiver vivo vai subir para os ares e vai ter um corpo transformado num piscar de olhos. Essa é a história final. Esse é o fim do filme. Estou te dando spoiler. Como vai acabar? Ele voltará. Ele voltará. Tocará uma trombeta. Os mortos, os corpos dos mortos ressuscitarão. Haverá um juízo final. Haverá a separação dos justos e dos ímpios. Os ímpios destinados para o inferno, lugar de tormento. Os justos para os novos céus e nova terra que ele prometeu para nós. Rodrigo, a última trombeta, em resumo, é o som do céu. É o som do céu. É o som do céu que vai nos despertar. É o som do céu que vai nos contagiar. É o som que nós aguardamos. É o som que vai dizer: Cristo voltou. Agora ele e Pilatos vão se encontrar novamente. Porém, ele vai julgar Pilatos. Esse é o final da história. Aqueles que vivem em Cristo, que viveram em Cristo, há uma promessa para eles: eles receberão a sua recompensa. Nós cantamos aqui que ele virá trazendo a sua recompensa. É isso, ele trará a recompensa. Bem, que recompensa é essa? Bem, a gente pode imaginar muitas coisas, né? A gente vai imaginar, mas um tipo de recompensa ele descreve na Bíblia. Tem uma recompensa que ele descreve. Na verdade, é um símbolo que ele vai usar de várias maneiras. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, ele vai falar que nós receberemos a coroa da justiça. Tiago capítulo 1, verso 12, quem perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. 1 Coríntios 9, 25, ele receberá a coroa incorruptível. 1 Pedro 5, 4, uma coroa de glória. Apocalipse 2, 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, uma recompensa que nós teremos é a coroa de glória, coroa de vida. Enfim, uma recompensa.
Ah, pastor, eu já tenho minha coroa garantida. Então, Apocalipse 3:11 para você: guarda o que tens para que ninguém tome o que é teu. Vigia, crente, guarda o que tens, porque essa é a promessa. Apocalipse 22, verso 12, o apóstolo João descreve o que ele ouviu de Jesus dizer: eis que veio sem demora, e comigo está o quê? A recompensa. Comigo está a recompensa. Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe darei o quê? O direito de se assentar comigo no trono eterno. Ei, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa, meu irmão. Por isso que nós não ficamos brincando de ser crente. Por isso que ser cristão não é uma questão de entretenimento. Não é uma questão social. Não, é uma questão de eternidade, de propósito, de missão, de entender que aqui nós estamos de passagem para cumprir uma missão, mas aguardando a promessa daquele que é digno de viver e morrer por ele. Aleluia! Ei, eu estou animado, porque o último Adão venceu o último inimigo. E porque ele venceu o último inimigo, um dia tocará a última trombeta. Acho que você não entendeu. Vou repetir. O último Adão venceu o último inimigo. E por causa disso, um dia nós ouviremos a última trombeta. Aleluia! Ei, olha para mim aqui. Lembre-se das palavras de Jesus. João 14. Lembre-se disso. Ele fala lá no verso 1, verso 2 e 3. Vou preparar o quê? Um lugar. Vou preparar um lugar. E se eu for e lhes preparar esse lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde? Aonde eu estiver. Aleluia! Apocalipse 22 tem uma narrativa final. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Apocalipse 22 diz que há 3 vezes no capítulo 22 a expressão eis que venho sem demora, ou eis que vem em breve. Eis que vem, eis que vem, eis que vem, eis que vem. Ei, que você possa estar atento, preparado para esse encontro, porque ele diz eis que vem. E sabe qual é a resposta da igreja a essa frase de Jesus? Eis que vem sem demora. Nossa resposta é amém. Vem, Senhor Jesus. Eu acho que você não está preparado para isso não. Jesus diz, eis que vem sem demora. Qual é a sua resposta? Amém, vem, Senhor Jesus. Ei, está muito tímido. Disse Jesus, eis que vem sem demora. Nossa resposta é amém, vem, Senhor Jesus. E eu termino com aquilo que eu comecei de manhã, dizendo, consolem-se com estas palavras. Ei, eu não vim pregar um sermão escatológico. Eu não vim pregar um sermão de assustar ninguém. Eu vim trazer consolo ao povo de Deus. Eu tenho algo para te dizer. A melhor mensagem de consolo que você pode ouvir na vida é sobre a volta de Jesus, sobre a eternidade. A melhor mensagem de consolo que tu pode dizer para alguém é: Jesus foi preparar um lugar para aqueles que o amam. Ame Jesus e se prepare para esse lugar. Você não veio aqui para se entreter, você veio aqui para se preparar para um dia estar com Ele nesse lugar. Amém?